hoje é um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. E nós vamos trabalhar até o capítulo 3. É claro que vai ser uma sequência para trazer para vocês um pouquinho do conhecimento da palavra. E quando nós falamos aí no capítulo 1, nós temos a revelação de João na ilha de Patmos. Então, para que você entenda, por mais que você tente, e é muito difícil imaginar as visões que o apóstolo João tivera durante sua prisão na ilha de Patmos, que deram origem ao livro de Apocalipse. Temido por uns, ou seja, o livro de Apocalipse tem muitas pessoas que têm medo. Quem já leu o livro de Apocalipse aqui? Ok? Mas tem uns falando, não vou ler não. Porque tem muita coisa terrível lá, dos finais dos tempos. Então é temidos por uns e estudado por outros. A verdade é que o Apocalipse é o livro mais intrigante da Bíblia, repleto de simbologias difíceis de serem interpretadas, tem um bom nível de conhecimento bíblico. Então o livro de Apocalipse não é qualquer um que consegue interpretar. E tem muitas simbologias. Há alguns livros que nós temos simbologias no Velho Testamento, é Daniel, que você vai ver algumas simbologias ali, e também Ezequiel. Mas o livro que mais se tem simbologias é o livro de Apocalipse. Inclusive você está vendo aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, para quem já leu a Bíblia, o Apocalipse fala que o céu lá, a rua são de ouro e a cidade é quadrangular. Quem já leu isso na Bíblia? Que a cidade é quadrangular. Então você vai perceber que esse desenho ele mostra um pouquinho daquilo que João observou. Até nós temos aqui as cores, ó. Quando você olha aqui as cores, você está percebendo que lá ele fala sobre os fundamentos, pedras preciosas, sobre os muros. Então tudo isso nós temos na Bíblia. Vamos lá, mais um pouquinho. A introdução ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enviando pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então João foi um dos apóstolos de Jesus. E ele estava na ilha de Patmos quando Deus mandou ali o seu anjo para mostrar para João o que deveria acontecer nos finais dos tempos. E ele está dizendo que mostrar aos seus servos. Então nós temos aqui, o servo bom entende o Apocalipse. Diga comigo, o servo bom entende o Apocalipse. Então eu e você que somos servos de Deus, nós conseguimos entender, porque o servo bom ele é empenhado em ler a Bíblia, em estudar, em buscar realmente conhecimento da palavra, do que Deus tem para nós. Então esse servo bom, ele entende o Apocalipse, para mostrar aos seus servos, como diz o versículo 1. Agora quem é servo do Senhor pode entender o livro, preste atenção. Quem não é, cuide em sê-lo para que venha a entender. Porque o livro de Apocalipse é uma revelação para os servos de Deus. Muitos são seus servos, mas servos maus. Para esse, a dificuldade de entender o livro continuará. Porque é aquele servo mau que muitas vezes não vive a palavra, não quer se comprometer com a palavra, então não vai entender. Comumente diz que há, em geral, 3 tipos de servos de Cristo. Vê se você está enquadrado aí nesses 3 tipos de servos. Primeiramente, existe os servos escravos. Diga comigo, servos escravos. Que servem a Cristo por medo de perder a salvação. Você sabia que tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque tem medo de perder a salvação? De muitas vezes perder as bênçãos. Eu vou para a igreja porque eu preciso de bênção, de ser lançado para o inferno. Então essa pessoa ela vem para a igreja porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela não é um servo realmente dedicado, que faz com amor, mas é um servo escravo. São temporãos. Um dia o abandonarão, um dia vai deixar, assim como aconteceu com Judas, que estava lá com Jesus e o deixou. Então nós temos que entender, será que estamos sendo servos escravos? Outro tipo de servo é os servos mercenários. Diga comigo, servos mercenários. Que servem a Cristo por interesse. É aquela pessoa que vem porque ela quer ficar rica, ela quer muitas vezes ser abençoada, ela quer realmente trocar aquilo que
lhe interessa, e conveniência pessoal. Serve, porém, esperam algo em troca. Ou seja, chega até servir, mas está esperando algo em troca. E os servos filhos, diga comigo, servos filhos. Esses servem a Cristo por amor. Qual desses 3 tipos de servo você está sendo? Porque o servo filho, ele serve por amor. Ele não é pressionado a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a consagrar-se. Não, ele vai por amor, ele é dedicado. Jamais o abandonarão, jamais vai abandonar a Cristo. Pode vir o que for, pode ser o problema que acontecer, não deixe Jesus por nada. Porque o amor de Deus está neles. Essa semana eu tive aqui no Rondon, e quando eu cheguei na fila do Rondon, tinha os caixas, e tinha um que se destacou, e eu peguei bem aquele caixa. E bem naquele dia eu estava com a camiseta da igreja, a Igreja Batista Eulã. Eu cheguei lá, aí achei uns sucos mais baratos, falei, vou comprar esse suco para a gente aproveitar a oferta. E aí eu falei, põe esse suco, que a gente tira tudo, tem CNPJ, falei, põe o CNPJ. Aí ele viu Igreja Batista Eulã. O senhor é evangélico? Sim, sou pastor da Igreja Batista, aqui pertinho de vocês. Então tá bom, eu já fui da igreja. Hoje eu não sou mais. Hoje eu pertenço a outra religião. Aí quando ele falou isso, eu percebi que ele estava frequentando aí a feitiçaria. E eu disse para ele, eu também fui feiticeiro. Eu fui cambono de centro de Candomblé. Jesus me tirou de lá. Aí ele disse, não, eu sou hoje pai de santo lá da Umbanda. E eu disse, então, eu era do Candomblé, era pior ainda. E Jesus me tirou de lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que realmente está errado. Ele disse assim, mas o Exu tal disse que o inferno não existe. Eu falei, mas você vai acreditar no Exu tal? Porque você conhece a palavra. A Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso, é o pai da mentira. Como é que você vai acreditar nele? Entre ele e a palavra, você tem que acreditar na palavra. Mas eu saí da igreja porque a igreja, muitas pessoas me decepcionou. E eu disse para ele, o mundo te decepciona todo dia e você não sai do mundo. Na hora ele falou assim, nossa, é forte, hein? O mundo me decepciona todo dia e eu não saio do mundo. Agora, dá desculpa que na igreja fui decepcionado e saí da igreja. E eu disse para ele, enquanto há tempo, Deus ainda está te dando a oportunidade de se salvar, mas depois vai ser muito tarde. E ele, inclusive, ouvindo a palavra, ficou um monte de gente na fila. Eu mesmo falei, preciso ir embora, senão vai me mandar você embora. Eu falei, eu gostei do senhor. Sim, glória a Deus. Tem que pregar, irmãos, tem que anunciar. E aqui dizendo, servos filhos, esses servem a Cristo por amor, jamais o abandonarão, porque o amor de Deus está neles. É o amor de Deus, na minha vida, na sua vida. Nós devemos servir por amor a Cristo. Vir para a igreja não deve ser peso. Servir a Deus com dízimo, oferta, não deve ser peso. Orar pelas pessoas não deve ser peso. Deve ser prazeroso, porque Deus nos escolheu para fazer esta obra. Ele mesmo disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Olha a oportunidade que nós temos. Os anjos quiseram pregar, mas foi negado a eles. Deus deu para mim e para você o ministério da reconciliação. Que coisa linda! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós temos esse ministério. Este amor retorna a Deus em forma de dedicação, adoração e serviço. Então, quando a gente ama a Deus, somos servos, filhos, esse amor vem em dedicação, em adoração, em serviço a Deus, porque eu estou fazendo para o Senhor. Somos também servos de Deus? A pergunta é, se sim, que tipo de servo estamos sendo? Qual é o tipo de servos que eu falei, os 3 tipos? Vamos ver se você está prestando atenção. Servo escravo, servo mercenário, servo filho. Qual dos 3 você está sendo? Aí, o livro de Apocalipse contém a última mensagem de Jesus à igreja. Mensagem essa referente à sua volta. Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Então, Apocalipse está falando da vinda dele, que ele vai voltar. É uma referência. Agora, o autor do livro de Apocalipse. A autoria de Apocalipse é de João, o apóstolo.
né, o evangelista, conforme declarado em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 4 e o 9, e o 28 e o 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Esse brevemente, você vê, já está há 2000 anos, agora que está acontecendo. Nós estamos vivendo, temos sinais. Você viu lá no Havaí o fogo que aconteceu? Matou mais de 100 pessoas. Vocês estão vendo as guerras, estão vendo aí as situações, o mundo está colapsando. É o que a Bíblia está falando. Isso é o princípio das dores, porque as dores ainda não veio. Imagina a hora que chegar. O que Apocalipse diz. Voltando. E enviando pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu, João, irmão vosso e companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João foi colocado na ilha de Pátimos para ali até mesmo morrer. Era uma ilha onde os prisioneiros ficavam, tinha serpentes e tudo mais. Mas Deus guardou ali, naquele momento mais terrível de aflição para João, foi o momento que ele teve a revelação. Então eu quero dizer para você, o momento que você está vivendo de luta, de prova, de dificuldade, se você permanecer como servo filho, é o momento que Deus mais vai se revelar a você, mais vai se mostrar a você, como aconteceu com João. E João não morreu na ilha de Pátimo, ele foi o único que morreu de velhice. Sabia disso? Os apóstolos, a maioria, foi morto como Pedro, crucificado de cabeça para baixo, outros que morreram apedrejados e tudo mais, mas João foi o único que morreu de velhice. Olha só que coisa boa, maravilhosa. E já de idade, possivelmente ele já tinha aí seus 80, 90 anos. Era um senhorzinho. Quando ele foi lançado na ilha de Pátio, ele já era um senhorzinho, já era, né, uma pessoa já idosa, quando foi lançada lá. Voltando, Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Então você vê que aqui é Apocalipse capítulo 1 e aqui é o capítulo 22. Quantos capítulos tem Apocalipse? Vamos ver quem é bom de Bíblia. Quantos capítulos tem Apocalipse? 22 capítulos. Então aqui é o último capítulo de João. E quando ele, depois que viu toda a revelação do Apocalipse, o anjo que estava do seu lado, ele se prostra para adorar. Mas aí você vai ver no versículo 9, que o anjo fala assim, não faça isso, levanta, eu sou conservo teu, adora a Deus. Ou seja, o anjo não aceitou a ser adorado, porque Deus detesta a idolatria. Deus não quer que nós adoremos nenhum outro, a não ser Ele, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Voltando, João assistiu o julgamento de Jesus. Olha só, Jesus chamou João, que foi apóstolo, que por sua vez, João esteve com Jesus os 3 anos e meio do ministério. Agora, quando Jesus é preso, João o acompanha. Quando Jesus está na cruz, inclusive foi o único que esteve ali aos pés da cruz, vendo Jesus dar o último suspiro, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Os outros apóstolos, todos tinham fugido por causa da perseguição, mas João ficou ali pertinho, demonstrando assim a sua fidelidade, firmeza e amor. João esteve ao lado de Jesus. Olha João capítulo 18, versículo 15 e 16. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo é João. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Então João, ele tinha conhecimento do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote da época? Caifás. Então João conhecia Caifás. E entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então quem entrou? Pedro e João. Enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta, saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira e levou Pedro para dentro. Por isso que quando Pedro nega Jesus lá, que 3 vezes,
que aí Jesus olha diretamente para Pedro, e Pedro consegue olhar Jesus e vai chorar amargamente, arrependido pelo que fez, porque o galo cantou, e é o que Jesus tinha dito: antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. Marcos 1:20. E logo chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Quem que foi chamado aqui? João e quem que era o irmão de João? Vamos ver quem é bom de Bíblia. Tiago, lá o Tiago não pode esquecer, né, Tiago? Tiago era irmão de João, e Jesus chamou. E quem que era pai de Tiago e João? Zebedeu. Então, quando Jesus chama os dois, que eram o quê? Pescador, eles deixam tudo, deixam o pai, deixam os empregados e começam a seguir Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 21, e passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Olha, hoje nós cantamos 2 vezes sobre o chamado, você lembra? E é interessante que eu não tinha lembrado dessa situação do chamado, e agora o Espírito Santo está me mostrando a questão do chamado. Um dia nós vamos ser chamados também, para a eternidade. E aí a pergunta é, qual os 3 tipos de servo? O servo, escravo, o mercenário ou servo, filho? Porque ele vai chamar só o servo filho, os outros não vão ser chamados. João 13:23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. E quem que é esse apóstolo que estava ali no dia da Santa Ceia, reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus? Olha que privilégio, colocar a cabeça sobre o peito de Jesus. Quem foi esse? João, o apóstolo amado. O João que estava tendo a revelação do Apocalipse, depois de muito tempo. Porque lembrando que aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subiu ao céu, e há muito tempo João não via mais Jesus, muito tempo ele não tinha a revelação de Jesus. E agora o momento mais terrível, que era o momento dele morrer, porque os seus companheiros já tinham tudo morrido, Deus se revela a ele. Oh glória, nem tudo está perdido. Deus sempre tem um amor dele, a graça dele sobre as nossas vidas. Marcos 5:37. E não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, quando foi para curar a filha de Jairo, que estava lá morta, os 3 acompanharam. E sempre que Jesus ia fazer alguma coisa, ele chamava Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos. Agora, interessante que época e local do livro de Apocalipse. João pastoreava a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. É uma das igrejas das 7 igrejas do Apocalipse, quando foi enviado para a ilha de Pátimos por Domiciano. Então aqui nós temos alguns imperadores da época de Roma que foram terríveis, que inclusive mataram muitos cristãos. O primeiro foi Nero, 54 a 68, que ele incendiou Roma e culpou os cristãos, e ali ele mandou matar muitos cristãos. O segundo foi Domiciano, que foi o que mandou ali João para a ilha de Pátimos. Depois o terceiro, de 98 a 117, Trajano. O quarto, de 117 a 180, Marco Aurélio. Esse pessoal foi tudo terrível, irmãos. O Hitler, perto deles, também era fichinha. Aquele lá da Coreia do Norte, também era fichinha. Quinto, 193 a 211, sétimo Severo. Sexta, 235 a 238, Maximino. Sétima, 249 a 251, Décio. Oitava, 253 a 260, Valeriano. Nona, 270 a 275, depois de Cristo, Aureliano. E a 10ª, 284 a 305, Diocleciano. Todos esses foram maus, mataram muitos cristãos. E era para a igreja ter parado, mas Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É igual aquela, quem já fez gemada? Você pega lá, claro, né? Você vai batendo, quanto mais você bate, o que acontece? Vai aumentando. Assim também, quanto mais batia no crente, no cristão, mais ele aumentava. Glória a Deus por isso. E agora, depois de 300, acaba a perseguição. Por quê? Alguém lembra da história? Agora o imperador Constantino se converte. E na sua conversão ele manda agora que todos devem se converter ao cristianismo, senão vão ser mortos. E a partir dali começa o Império Romano,
em partes também a questão, principalmente o catolicismo, que vem daí, e aí lá na frente há uma mistura terrível também, porque vem o sincretismo e tudo mais, e aí a igreja deixou de ser perseguida e houve também muito fraqueza espiritual, muito desvio, e aí só lá na frente que ela conseguiu depois se reerguer, praticamente há pouco tempo que a igreja se levantou novamente. Então é uma situação que nós temos aí na história. Voltando aqui, em sua perseguição aos cristãos, Domiciano é chamado na história de segundo Nero, de tão perverso que era. João voltou a Éfeso no ano seguinte, ou seja, ele foi para Pátimo para ser morto, mas Deus o livrou e ele volta para Éfeso. E quando ele volta, ali nesse meio tempo, foi escrito o livro de João, o livro de Apocalipse. E o ano comumente aceito como de sua composição é de 96 depois de Cristo, que foi escrito o livro de Apocalipse. Irineu, nascido cerca de 130 depois de Cristo, discípulo de Policarpo, por sua vez discípulo de João, afirma que após o retorno do exílio na ilha de Pátimo, João permaneceu em Éfeso até a sua morte, no reinado de Trajano. Pátimos era uma ilha árida e rochosa no mar Egeu, escolhida pelo governo romano para o exílio de criminosos. Então, para você saber, a Pátimos hoje, olha só, hoje ela é bonita. Essa é a ilha que João foi lançado para morrer. E muitos prisioneiros eram lançados, mas hoje ela está bonita. Mas foi nessa ilha que ele teve a revelação do Apocalipse. Para você entender também, o tema do livro de Apocalipse é a revelação pessoal de Cristo em glória em sua vinda. Portanto, o livro não trata do arrebatamento da igreja. Olha só. O que ela fala, que nós temos aqui Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aí a pergunta é, pastor, mas quando Jesus voltar, as pessoas vão ver a volta dele ou não? Lembrando que vai ter duas vindas. A primeira vinda é o arrebatamento que só os salvos vão participar, os mortos em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,17, esses ninguém vão ficar sabendo, a não ser os salvos. Mas agora, quando todo olho verá, será no final da grande tribulação, quando Jesus virá. E aí nós não vamos entrar nesse assunto, porque senão nós vamos nos perder. Mas você quer aprender um pouquinho mais, desde o começo até o final? Nós temos lá no nosso site, o Plano Divino através do Século. Quem já assistiu essa gravação? Está lá. Então, se não me engano, acho que 10 ou 12 capítulos, gravadinho, com imagem. Vale a pena você estar recapitulando. Lá a gente vai mostrar para você com toda a facilidade para você entender. Advertência aos estudantes do livro. Convém lermos 1 Coríntios 2, do 10 ao 16, e meditarmos cuidadosamente em cada um dos seus versículos antes de prosseguirmos. Os versículos 14 e 15 advertem para o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ler o livro de Apocalipse não é para o homem natural. Por isso que eu preciso ser o servo filho, para entender as coisas espirituais, ter desejo de aprender e tudo mais. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, versículo 15, é aquele que é nascido do Espírito, submisso ao Espírito. Qual que é o submisso ao Espírito? Olha, você vai para a igreja. Tá bom, Senhor, eu vou para a igreja. Olha, vai ter retiros. Opa, não tem nada que impede. Tá bom, Senhor, estou lá, eu sou submisso. Entendeu? Não sou mais dono de mim mesmo, é o Senhor que é dono de mim. Então, olha, tem oração? Senhor, conte comigo. Deus, o que precisa fazer? Para pregar o Evangelho, vou pregar. Guiado pelo Espírito, possuído pelo Espírito e cheio do Espírito Santo. Esse que é o servo filho, e é esse que consegue discernir as coisas do Espírito. O apóstolo João, exilado na ilha de Pátimo. Como eu disse, olha aqui, aqui são as 7 igrejas, inclusive que está hoje na Turquia, ok? E o que nós encontramos nas 7 igrejas? Nós temos Éfeso, foi aonde João esteve pastoreando, esteve cuidando, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui é a ilha de Pátimos, aqui nós temos, e aqui é a Grécia. Vamos lá?
Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamado Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Uma voz o chama, ele vira-se para ver quem fala. Interessante que ele ouve uma voz. Essa voz o chama. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim, aqui João virando, detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Já pensou? De repente ele ouve aquela voz parecendo uma trombeta, e era o Senhor se revelando a ele naquela ilha. Mapa do mundo antigo com a localização das 7 igrejas, para que você entenda, não sei se você que está em casa consegue enxergar, mas nós temos aqui, como disse, a Turquia, ok? Vamos ali, ó, só para... Opa, aqui não apareceu. Vamos voltar aqui, ok? Então aqui, ó, toda aqui é a Turquia. Aqui nós temos Líbano, nós temos um pedaço da Síria, e voltando aqui embaixo nós temos Israel. E aqui nós temos Pátimos. Então Apocalipse 1:11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, assim como o alfabeto brasileiro, que é o A e o Z, o A é o primeiro e o Z é o último, o alfabeto grego, então o alfa é a primeira letra, e o ômega é a última letra. Então ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro. E aí, João escreveu num livro ou não? Como é que eu sei que João escreveu esse livro? Porque nós temos o livro de Apocalipse. Escreve num livro, ele escreveu. E envia-o às 7 igrejas. Ele escreveu e mandou para as 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos repetir o nome delas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve e manda para essas igrejas. A visão de Jesus glorificado. Olha a visão que ele tem ali de Jesus. Lembrando que ele tinha visto Jesus na cruz, tinha visto Jesus ali pobre, nesses 3 anos e meio, ainda que fazendo muitos milagres, mas agora ele vê Jesus glorificado. Ele vê um Jesus diferente no momento de dificuldade, porque ele estava na ilha de Pátimos para ser morto. Mas Deus se revela a ele maravilhosamente. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-se, vi 7 castiçais de ouro. Então ele vê, 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Tinha um cinto de ouro ali. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Era o mesmo Jesus que ele seguiu durante 3 anos e meio, mas agora ele está vendo Jesus glorificado. Jesus com os olhos de fogo, Jesus ali realmente poderoso, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha só a visão que João está tendo. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João começa a ter essa visão, e quando ele tem essa visão, você vai ver o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e eu quando vi, caí aos seus pés. Ele cai, irmãos, a visão de Jesus glorificado. É aquela coisa, você consegue olhar o sol em pleno meio-dia, mas você já parou para pensar que um dia eu e você vão estar diante do Criador do sol? Ele cai. João, que era o discípulo amado, de ver essa revelação, ele não aguenta, e ele cai, se prostra, ali, aí ele pôs sobre mim a sua destra. Então quando ele cai como quase morto, Jesus vem e coloca a mão direita sobre João. Eu quero dizer que Jesus está colocando a mão dele sobre você aqui agora. Amém? Quantos creem, diga amém? Jesus está colocando essa mão poderosa sobre você e dizendo, não temas. Oh glória, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Olha, eu já morri, mas eu estou vivo agora, e vivo para todo sempre. Amém, aleluia. E ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno, está comigo.
a chave da morte e do inferno. Ou seja, o diabo está tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem. Já pensou se você ficasse sem a sua chave da sua casa? Como é que você ficaria? Desesperado, né? Então você vê que a chave do inferno está na mão de Jesus. O diabo, Jesus venceu, irmãos. Glória a Deus, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, lembrando que os 7 castiçais são as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes e tal. E depois ele está dizendo os 7 anjos, que era para escrever a carta para os anjos, quem era? Os líderes da igreja. Olha só, os pastores, irmãos. Por isso que a Bíblia nos fala que nós, como pastores, somos anjos que o Senhor colocou para a ministração. É o Senhor que disse, manda para os anjos. Ou quem eram os anjos? Eram os líderes da igreja. Olha só, irmãos, a autoridade que está sobre nós, o mundo espiritual, como é muito importante nós estarmos sobre essa autoridade. Apocalipse capítulo 1, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido. Aí o capítulo 1 ainda, o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então no versículo 12 aparece pela terceira vez o número 7. Você lembra do número 7? Por que a gente faz a corrente das 7 semanas com Deus? O qual predomina admiravelmente no livro de Apocalipse, 54 vezes que menciona o número 7. Só no livro de Apocalipse. A um semelhante ao Filho do Homem. Tal visão era necessária a João, nessa ocasião por muitas razões. Uma delas era devido à feroz perseguição que assolava então a igreja, promovida pelos imperadores romanos. Essa visão de Jesus glorificado para João foi num momento muito difícil que estava acontecendo para a igreja. Então, como disse, Pedro tinha sido crucificado, Paulo tinha sido decapitado e milhares de outros martirizados. João já era velhinho. João estava vivendo um momento difícil da igreja. Outra razão era o exílio em que João se achava, longe da família, dos irmãos, da sua igreja em Éfeso. Tal visão de Cristo, como está atualmente na glória, foi de grande conforto para João. Ele teve essa visão. O tipo de veste e os cintos de ouro mencionados em Apocalipse 1,13 fala de Cristo como nosso sumo sacerdote perante a face de Deus. Jesus intercedendo por mim e por você. Glória a Deus por isso. Agora Jesus Cristo, como juiz, ele vê Jesus não mais crucificado, não mais derrotado, mas Jesus como juiz, como Senhor. Os olhos era como chama de fogo, no versículo 14, a onisciência. Jesus vê tudo, ele sabe que está no seu coração agora. Então ele é juiz. Os pés semelhante ao bronze polido, versículo 15. Os pés fala que ficarão todos os seus inimigos quando ele vier, ou seja, vai ficar debaixo dos pés de Jesus, envergonhados e derrotados. A voz como a voz de muitas águas. E os que aqui não gostam de altos louvores e de oração coletiva, volumosa, quando o povo de Deus se reúne, como poderão viver ali na eternidade? Porque não estamos falando aqui de barulho oco, sem vida do Espírito e sem mensagem da palavra de Deus, nos hinos, nas orações, que se observam em muitos lugares, mas sim uma voz de muitas águas, isso lá na eternidade, irmãos, adorando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Tinha a sua mão direita 7 estrelas. Aqui temos a posição privilegiada de um ministro de Deus, pois no versículo 20 está dito que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então as estrelas representam quem? Os pastores, a liderança, uma referência sem dúvida aos seus pastores. E da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, versículo 16. João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Irmão, a palavra de Deus, a espada de 2 gumes. Se você rejeitar essa palavra no dia do juízo, ela vai te julgar.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 16. Isso fala de sua vinda para Israel e para as nações. Para a igreja ele virá como uma resplandecente estrela da manhã. Oh glória! Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus virá, a igreja vai participar desse dia glorioso. O efeito então dessa visão: quando vi, versículo 17, o mesmo João que vira Jesus muitos anos antes, agonizante no Calvário, agora via o glorioso, triunfante, reluzente como o sol que brilha na sua força. Cai aos seus pés, como eu disse, ele caiu aos seus pés, versículo 17, cair aos pés de Jesus é levantar-se transformado e vitorioso. Oh glória! Naquele momento que ele cai, ele se levanta porque o Senhor colocou a destra dele sobre o João e ele levantou fortalecido. Deus está fortalecendo vidas aqui hoje. Deus está fortalecendo aqueles que estavam desanimados, muitas vezes pensando em desistir, pensando que era o fim. O Senhor está dizendo para você: eu te ajudo, não temas, eu te sustento, eu te dou força, você vai vencer, porque eu venci, eu estou contigo, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você pode aplaudi-lo? Caí aos seus pés como morto. Se João, que era o discípulo amado do Senhor, que pertencia ao seu grupo íntimo de discípulo, caiu como morto ante a majestosa visão de Cristo glorificado, que vamos dizer dos zombadores ímpios, irmãos, e atrevidos quando ouvirem? Aquela pessoa que zomba de Jesus hoje, aquela pessoa que está aí, tô nem aí. Imagina só se João, que era o discípulo amado, caiu ao ver ele. Imagina os zombadores no dia do juízo. Vai ser todos consumidos, destruídos, sem meios de escapar da sua presença. Graças a Deus que nós somos seus, aleluia, e somos servos, filhos, que não sejamos zombadores e nem escravos, mas que sejamos filhos, porque o dia virá. Olha ainda, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, versículo 17, aqui vemos a mão de Cristo e a palavra de Cristo sobre um dos seus servos. Esse toque e essa fala de Cristo foram a sublime maneira dele dizer-lhe: estou contigo, não temas, eu estou com você. Tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 18, que bom que somente ele tem essas chaves, mas a chave do reino dos céus ele entregou aos seus. Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão, a chave, como nós vimos, do céu e do inferno, né? As chaves aí da morte e do inferno está na mão de Jesus. Mas a chave do reino dos céus está na mão da igreja. E o que isso significa? Nós podemos dar vida para aqueles que estão perdidos, através do Evangelho, pregando, anunciando o reino de Deus, como eu fiz hoje, esta semana, intrepidamente. Eu podia dizer, não vou pregar não, é no mercado, o que eu vou falar? Mas ele estava sedento, ele ouviu, é um desviado, que precisa realmente do amor de Deus, da graça de Deus. A pergunta é, você está sendo ousado por onde você passa? Você está pregando o Evangelho? Ou de repente o seu testemunho está impedindo que pessoas vá para o céu? Porque a Bíblia fala, os escândalos virão, mas ai daquele que vem o escândalo. Você talvez é a única oportunidade para a pessoa que está do seu lado, muitas vezes a sua irmã, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, de vir para Jesus, mas você está sendo uma pedra de tropeço, e Jesus disse, é melhor pegar então ali uma corda, colocar no pescoço e jogar no mar, porque do que ser escândalo. Então, em nome de Jesus, que você hoje se arrependa, se converta, seja um anunciador da palavra de Deus. Vamos saquear o inferno, vamos trazer vidas para Cristo e levá-los para o céu, porque aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. A responsabilidade minha e sua é muito importante entendermos. Chaves representam domínio, controle e autoridade. E à noite nós vamos continuar falando sobre a primeira igreja, Éfeso. Você não pode perder. Que você realmente possa fechar os seus olhos agora e pedir ao Senhor: Deus, eu quero realmente que o Senhor se manifeste na minha vida. Não me deixe, Senhor, ficar no dia do arrebatamento.
Não me deixe, Senhor, oh Deus, muitas vezes ser o servo escravo. Não me deixe ser o servo mercenário, mas que seja o servo filho. Que faço, Senhor, tudo que faço é por amor ao Senhor. Se eu estou na igreja, é por amor ao Senhor. Se sou dizimista, é porque sou servo filho, eu faço por amor ao Senhor. Se eu estou orando, é porque é por amor ao Senhor, não é por obrigação. Se eu realmente prego o evangelho, é por amor ao Senhor. Se eu participo dos retiros, se eu participo do trabalho da igreja, é por amor ao Senhor. Não é de maneira nenhuma apenas por interesse ou por troca, mas é por amor, porque eu quero, Senhor, me dedicar cada dia mais. Eu quero servir, eu quero, Senhor Deus, ser um exemplo por onde passar. Espírito Santo, completa a obra em cada coração, e assim como o Senhor fez com João, naquele momento tão difícil, ó Deus, o Senhor se revela a ele como Cristo glorificado, e ele cai, mas o Senhor o levanta, o Senhor o toca, aleluia, e que hoje não seja diferente, que o Senhor levante cada um que está assistindo esse culto, e venha, Senhor, fortalecer cada um na fé, em nome de Jesus, amém e amém. Em nome de Jesus, obrigado, Joelson. Para a gente encerrar e cantar o último louvor, enquanto isso,